O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Por gentileza, abra a vossa Bíblia no livro de Tito, capítulo de número 2. Enquanto você procura, eu quero externar aqui a minha gratidão de retornar neste importante evento. Que Deus em Cristo Jesus abençoe pastor Silmar, toda a sua diretoria, todos os obreiros. Deus abençoe aqui todos os missionários que estão no campo. Deus abençoe com muita graça, com muita saúde. Deus abençoe toda a organização. Trago a saudação do meu pastor presidente, pastor Sival Pereira Xavier, a todos os irmãos aqui da igreja em Campuriú. Cumprimento também todos os internautas, todos os irmãos de Brasília, todos os intercessores que estiveram orando por nós. Eu quero agradecer toda a oração. Os irmãos encontraram, pode dizer amém. Diz assim a palavra de Deus, Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra que nos fortalece, que nos alimenta, que nos direciona. Fala conosco mediante a Tua palavra. Se há algo no nosso meio que queira atrapalhar a ministração da Tua palavra, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo toda
oração contrária à tua palavra, eu neutralizo na autoridade do nome de Jesus. Faz o teu querer, a honra é tua, a glória é tua, o poder é teu, o povo é teu. Faz o teu querer. Assim nós oramos e te agradecemos no nome bendito de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Diga bendito seja o nome do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. A cruz de Cristo não é apenas o símbolo da nossa fé, mas é o fundamento da nossa missão. Quando enxergamos a cruz, vemos mais do que madeiras e pregos. Nós vemos o coração da missão de Deus para com a humanidade. O chamado para a obra missionária é um eco do amor demonstrado na cruz. É um mandamento que flui do próprio sacrifício de Jesus. E eu quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, subordinado ao tema: o impacto da cruz na obra missionária. Você pode repetir comigo? O impacto da cruz na obra missionária. A carta de Paulo a Tito é conhecida como uma das epístolas pastorais. Ela foi escrita no contexto de organização e fortalecimento das igrejas na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, entre os anos 62 a 64 depois de Cristo. Creta é uma grande ilha no mar Mediterrâneo. É conhecida pela sua importância estratégica e histórica na antiguidade. Nos tempos do Novo Testamento, Creta fazia parte do Império Romano. E a população dessa ilha era conhecida pela sua astúcia. Muitas vezes, pelo um caráter moral questionável. Algo que um dos próprios profetas, chamado Epimênides, destacou que o povo de Creta eram sempre mentirosos, feras ruins e ventre preguiçosos. As igrejas em Creta lidavam com vários desafios. Desafios internos, desafios externos, desafios esses que impactavam na estabilidade e no crescimento. Para os irmãos terem noção, eu estou contextualizando para você entender a situação que estava ocorrendo. Os problemas internos da igreja é que eles estavam enfrentando distorções doutrinárias, transgressões éticas. Era como professores que estavam se levantando, enganando, disseminando teologias errôneas, influências judaizantes. Estavam abalando a integridade da fé dos membros. A imoralidade e os costumes locais eram divergentes dos princípios do Evangelho e demandavam uma correção rigorosa e uma direção espiritual por parte da igreja. Os problemas externos quais eram? A igreja estava enfrentando uma cultura pagã e hostil,
uma cultura pagã e hostil que desafiava todos aqueles que queriam expressar a sua fé. Resumidamente, Paulo escreve uma carta a Tito para fortalecimento da sua fé, porque ele estava se sucumbindo. E ele também estava com a responsabilidade de estabelecer líderes que pudessem promover uma vida cristã exemplar. O capítulo 2 de Tito contém tantas instruções, meus irmãos. Instruções para que a gente tem que refletir sobre a nossa vida em Cristo Jesus. E ele vai abordar aqui condutas dos homens mais velhos, das mulheres mais jovens, enfatizando aqui moderação, dignidade, autocontrole. E diante das condutas que Paulo estava especificando, ele disse a Tito: olha, Tito, mas para que haja um grande efeito, você precisa ser o exemplo. Amados e queridos irmãos, o nosso exemplo como servos e servas de Deus falam mais altos do que qualquer palavra que possa sair da nossa boca. Não basta dizer que é crente, não basta dizer que serve a Deus. A minha conduta precisa estar respaldada na prática. O povo estava sendo atacado, mas Deus levanta um homem chamado Tito e diz: olha, não se contamina, seja fortalecido, continue pregando a sã doutrina. Continue pregando a sã doutrina. Ela não tem prazo de validade. Dentro do capítulo 2, no verso 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A revelação da graça de Deus manifestada a todos os homens, ao Deus que não faz acepção de pessoas. A graça foi manifestada. No verso 13, Paulo vai dizer sobre a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero me interter aqui no verso 14, que diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e para purificar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu quero dividir aqui esse versículo
com algumas verdades que o Senhor colocou no meu coração. São verdades que o Senhor vai falar profundamente ao teu coração, de todos que aqui estão e de todos que estão na internet. A primeira verdade aqui que o Senhor quer deixar bem claro, que Ele se deu por nós. No original significa hipermon. Hiper significa em lugar de. Em lugar de. Fala do sacrifício da morte de Jesus na cruz. Na cruz, Jesus morreu como nosso substituto. Na cruz, Ele se tornou maldição em nosso lugar. A crucificação de Jesus se destaca como um dos acontecimentos mais detalhadamente registrado e profundo em termos teológicos. Cada passo deste evento não só corresponde às profecias do Velho Testamento, mas também lança bases essenciais para a doutrina da salvação, da redenção, sustentando então a cerne da fé cristã. A cruz se tornou um símbolo central do cristianismo. Mas que fique bem claro, a cruz em si, ela não tem poder. Ela não é amuleto de sorte. O que tem poder é a obra de Jesus na cruz. E para os irmãos terem noção, a cruz era considerada abominação pelos romanos, aonde estava inserido este contexto. A morte por cruz era o mais horrível e imaginável. Era uma morte associada à tortura, associada à hemorragia, associada à nudez, associada à agonia. Ela foi projetada para matar somente depois que a pessoa tivesse padecido e sofrido muito. A cruz era alvo para os criminosos, para os assassinos. Os romanos recusavam que os seus cidadãos fossem crucificados. A cruz também era uma maldição para os judeus, era uma abominação para os romanos, era uma maldição para os judeus. De acordo com a lei hebraica, qualquer pessoa que tivesse sido crucificado era considerado maldito. Deuteronômio 21, verso 22 e 23 vai dizer, Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14 também vai dizer, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, fora dos muros da cidade santa. Mas por que a cruz era necessária? Eu quero que os irmãos entendam, porque o versículo diz, Ele se deu. Como Ele se deu? Por uma morte de cruz, agoniante, terrível. Mas por que teve que ser esse método? Porque a cruz era necessário para cumprir todo o plano de Deus.
Lucas 24, 26 vai dizer: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? A cruz não foi um acidente, a cruz foi planejada antes da fundação do mundo. Até porque é uma das primeiras promessas messiânicas, a primeira, está em Gênesis capítulo 3, verso 15. O que diz Gênesis 3,15? Diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Jesus precisou encarnar para cumprir a profecia. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Mateus 1, 21 e diz: e dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas capítulo 2, verso 10 e 11 diz: e o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago por uma grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Existem claras promessas no Antigo Testamento, e era necessário um sacrifício para que essa salvação se cumprisse. Mateus 16, 21 diz que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas. E Jesus disse: ser morto. Jesus cumpriu todos os protocolos. Lucas 24, 44 vai dizer: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo, que se cumprisse tudo, que se cumprisse tudo, que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. E a quebra da lei requeria punição e morte. O problema do pecado só era resolvido com derramamento de sangue. Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Há uma frase de um puritano chamado Oxford que diz: não há nenhuma morte do pecado sem a morte de Cristo. A cruz era essencial para a salvação. Ele se deu por nós. Você tem noção disso? Você tem noção do que foi o sacrifício de Cristo? Antes dele ser preso, Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos no cenáculo. Durante a refeição, ele institui a Santa Ceia, oferecendo o pão e o vinho como símbolos do seu corpo que seria partido e seu sangue que seria derramado para a remissão do pecado de muitos. Ele sai da ceia, vai para o jardim chamado Getsêmani para orar. Ali é expresso uma agonia extrema. Lucas 42 diz, verso 22
verso 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia não faça segundo a minha vontade, mas a tua. E no verso 44 diz: e posto em agonia, ele estava em agonia, mas em agonia ele orava mais ainda, ao ponto do seu suor ser transformado em gotas de sangue, o qual a si mesmo se deu por nós. Ali Judas chega, trai o mestre, sinalizando com um beijo, e entrega o mestre aos soldados romanos, aos oficiais dos sacerdotes e fariseus para prendê-lo. E ele foi. Ele não recrutou, ele já sabia antes da fundação do mundo. Era necessário ele se doar. E nós, como igreja, não podemos se esquecer deste sacrifício, porque este sacrifício é a base da nossa missão. Ele foi, passa por julgamentos. Primeiro julgamento religioso, pelos líderes judeus. Vai perante Anás, a primeira autoridade religiosa a interrogar Jesus, está em João capítulo 18. Depois sai de Anás, vai para Caifás e o Sinédrio. Caifás, o sumo sacerdote da época, junto com o Sinédrio, o conselho supremo judeu, acusam ele de blasfêmia ao proclamar-lhe filho de Deus e rei dos judeus. Mas sai do julgamento religioso, vai para o julgamento dos civis romanos, aparece perante Pilatos, governador Pôncio Pilatos, a primeira autoridade civil julgar Jesus. Não encontrou base para sua acusação, mas sobre a pressão popular, ele hesitou em libertá-lo. Manda para Herodes Antibas. Ele foi enviado a Herodes Antibas, o tetrarca da Galileia, que estava em Jerusalém naquela época. Mas também ele não encontrou crime nenhum. Volta para Pôncio Pilatos. Ele cede à multidão, lava as suas mãos e condena o mestre. E ele não falou nada. Em nenhum momento ele falou nada. Como ovelha muda, foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Não para, vai para a flagelação, vai ser açoitado. A flagelação romana era executada com um instrumento chamado flagrum. Era um chicote, meus irmãos. Era um chicote com várias tiras de couro. Nas extremidades dessas tiras era amarrado pequenos ossos, chumbos, pedaços de metal, para afligir a dor. A pessoa era amarrada num tronco, ficava despido, e ali vinha um chicote, afligia 1, 2, 3, 10, 20, e afligia, e ele mudo, e ele calado. Ele se deu por nós.
chicoteado, zombado, escarnecido. Coloca uma coroa sobre ele, zomba dele, e ele não saiu do propósito. Vai e leva a cruz, ao ponto dele não conseguir mais carregar a cruz. E diz que um homem chamado Simão de Cirene ajuda ele a carregar a cruz, passando por sofrimento físico extremo, de humilhação. Pregam ele na cruz, pregam seus pés na cruz. Às 9 da manhã, meio-dia, a terra se escurece. E ele continua lá, agonizando, mal conseguia respirar. No pensamento dele, não somente aquelas pessoas que ali estavam, mas também aqui no ano de 2024, uma multidão de pessoas num congresso. Vinha na mente dele, ele não desistiu, ele não saiu, ele tinha toda a autoridade. Deus poderia mandar legiões de anjos para libertá-lo, mas ele suportou a cruz. E ele dá o brado: Tetelestai, está consumado. Ouve-se um tema, do véu do templo se rasga. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo, 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 vivo. Ele está vivo. Essa é a explicação do versículo inicial. Ele se deu por nós. Não deixa essa mensagem sair da sua mente. Todos os dias, lembre-se, ele se deu por nós. Padeceu muito, pagou um preço muito alto, mas tem propósito para isso. Qual o propósito? 3. Qual o propósito? Irmãos, não é brincadeira. A mensagem da cruz, ela é viva, ela é poderosa. Sem esta mensagem, estávamos destinados ao inferno. Estávamos mortos espiritualmente.
Mas diz o versículo, o qual a si mesmo se deu. Ele poderia ter dado anjo, ele poderia ter dado prata, ele poderia ter dado ouro, mas ele se deu por nós para propósito. Qual o primeiro propósito? Para nos remir de toda iniquidade. Remir de toda, obra completa. Obra completa. O termo remir significa comprar de volta, resgatar da escravidão do pecado. Irmãos, eu estava dentro do carro agora à tarde com a missionária que vai pregar lá no pavilhão. E ela estava contando algo que eu achei interessante. Ela disse que a população carcerária no Brasil é em torno de 8 mil. Eu não sei se ela falou direito. Presos. Eu não sei se é 8 mil ou 8 milhões. Milhões é muita gente presa. Mas se aquela pessoa recebe a libertação, ela sai daquele cenário de prisão, mas ela continua escrava se não tiver Jesus. Mas Jesus, no ato da cruz do Calvário, Ele nos resgata do peso do pecado, da maldição do pecado, da escravização do pecado. E o que é o pecado? O pecado é transgressão contra a lei. O que é o pecado? O pecado faz separação de nós e Deus, fazendo com que Ele não venha nos ouvir e nem que o seu braço esteja estendido para nós. É por isso que o salmista no Salmo 103, ele fala para não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. E o primeiro benefício que ele fala para não se esquecer é que Ele perdoou os nossos pecados. Isaías 53, 5. Mas Ele foi ferido. 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 Por nossas transgressões. Não só foi ferido, mas foi moído. Ferido, moído. Pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Olha o que Ele devolve para a gente. Tira o peso do pecado e coloca a paz. Não é uma paz momentânea, meu irmão. Não é uma paz que está porque você tem um carro, bens financeiros. Não, não, não. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo. Dinheiro não compra esta paz. Muitos são ricos, têm condições, mas não têm paz. Vive escravizado. Escravizado pela bebida, escravizado pela pornografia, escravizado por drogas, escravizado com pensamentos suicidas, escravizado, mas na cruz, Jesus se deu por nós, para gravar a dívida e rasgá-la. Homem nenhum poderia fazer isso. Governo nenhum poderia fazer isso. Se alegra nesta tarde. É a base. Esta mensagem é a base da missão. Ela é um impacto na obra. Nos remir
e purificar. Mas só vou aqui, vaso. Como é que é seu nome? Danilo. Você não conhece o Danilo, eu não conheço o Danilo. Você não sabe o que ele pensa, eu não sei o que ele pensa. Você não sabe o que ele faz. Você não sabe o que está dentro do coração dele, eu não sei. Deus sabe. Mas Danilo, mesmo na condição de pecador em pecado, o amor de Cristo foi tão grande, tendo um projeto na vida dele, e ele está representando todos nós. O Senhor arranca o peso do pecado, arranca a condenação. Satanás nenhum pode falar nada. Foi igual o diabo apareceu a Martim Lutero. Apareceu no quarto para Martim Lutero e disse: Martim Lutero, você fez isso e aquilo. Ele ainda tem mais coisa que você poderia colocar aí, mas acrescenta aí no final: o sangue de Jesus Cristo me purifica. Aí é isso que Jesus faz: arranca o peso, arranca a dívida e começa então a fazer uma purificação. Purifica pensamento, purifica intenções do coração, purifica. Começa a obra santificadora. Começa a limpar. Muito obrigada. Começa a limpar. Ele se deu na cruz por nós, para nos remir. Não é de metade, para nos remir de toda a iniquidade. Ei, soma, purificar para si. Para si. Irmãos, um povo exclusivamente. Quem éramos nós? Para Ele morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados, nos purifica e nos faz propriedade exclusiva. Você já vai entender aonde eu quero chegar. Ele limpa o povo, faz o povo ser exclusivo. A maior reação. Nós somos povo exclusivo de Deus. Nós somos herança de Deus. Nós somos menina dos olhos de Deus. Nós somos delícia de Deus. Isso tudo é combustível para que eu possa entender a minha posição em Deus. Povo exclusivo seu, propriedade. Você tem um dono. Eu não tenho esse costume, mas olha aí para o teu irmão, diga: você tem um dono. Você tem um dono. Você tem um dono. Ele te chama, Ele te resgata, Ele te purifica e Ele te escolhe como exclusividade dele, mas com propósito. Exclusivamente seu,
para boas obras, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e para purificar um povo exclusivamente zeloso. Diga comigo, zeloso. Diga comigo mais forte, zeloso. Não está dizendo preguiçoso nem omisso, é zeloso. Zeloso. Custou sangue este zelo. Custou sangue esta exclusividade. Ele se deu, ele foi ferido, ele foi moído. O castigo, a barraia, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele limpa, ele purifica, ele resgata, ele traz para si, para um propósito, zelo. Zelo. Eu vim debaixo da autoridade de Deus. A obra de Deus não é feita de qualquer maneira. A obra de Deus é feita com zelo, porque custou sangue. 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 Custou sangue. Custou sangue do Cordeiro Imaculado. Custou sangue para zelo. Zelo. O Espírito Santo grita dentro de mim, zelo. Zelo. Zelo, missionários. Zelo, igreja de Deus. Zeloso. De qualquer obra, de qualquer jeito, há um propósito eterno. Esta mensagem tem que ser viva para todos aqueles que são levantados. Primeira Pedro capítulo 2, verso 9 e 10 diz: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas, chamou das trevas, chamou das trevas, chamou das trevas. Ele chamou das trevas para maravilhosa, 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 maravilhosa luz. Que impacto é esse na obra missionária? Ei! Antes vocês não eram povo, mas agora é povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Olha o impacto. A redenção. Grava isso na tábua do teu coração. Olha aqui para mim.
A redenção nos liberta, nos capacita a viver uma vida que reflete a pureza, que reflete a justiça de Deus, que são essenciais para a obra missionária. O que é zelo? O que é zelo? É entendido como paixão, entusiasmo, mas não é um qualquer entusiasmo, é um entusiasmo ardente. Mas não é um zelo desinformado, para não se tornar religiosidade, aonde em nome de Deus tem matado muita gente. Não é um zelo desinformado, meus irmãos, mas é um zelo direcionado, guiado pela palavra. É um zelo ali, meus irmãos, eu vou tirar o sapato. É um zelo alimentado pelo fogo do Espírito Santo. É um zelo que reflete o caráter de Cristo em nós. Não é um zelo para se amostrar. Não é um zelo para ganhar curtida, seguidor no Instagram, que é um zelo raso, mas é um zelo que vai envolver renúncia, é um zelo que vai envolver muitas vezes noites mal dormidas, muitas vezes vai envolver zombaria, escarnecimento, mas todas as vezes que essas situações vierem para sucumbir o zelo, lembre-se, Ele se deu por mim, Ele se deu por mim, foi na cruz projetado este zelo. Então eu não vou como Maria vai com as outras, eu não vou para agradar o homem, eu estou aqui para fazer que comais, que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Se você achou que ia desistir, você não vai desistir não. O diabo levanta barreiras contra a obra missionária, coloca barreiras aos pastores, dirigentes de igreja, coloca barreiras, mas não deixa roubar o zelo, não deixa, porque foi conquista de sangue. Faça o seu melhor sempre, mesmo que você não seja aplaudido, mesmo que as pessoas não te recompensem, mesmo que você perca algumas amizades, faça o seu melhor, invista o seu melhor. Eu vim aqui para dizer: seja zeloso. Irmãos, é um temor muito grande você lidar com a obra de Deus.
Não faça com desleixo não, filho. Zelo. 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 Zelo a partir da cruz. Zelo sem concorrência. Zelo sem puxar tapete de ninguém. Zelo. 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 Eu já caminho para o fim. Tome seu assento. Eu vou entregar tudo que Deus me deu. Irmãos, zelo é uma ferramenta poderosa. Diga comigo. Zelo é uma ferramenta poderosa. O que essa ferramenta poderosa faz? Mostra o nosso testemunho e serve como um evangelho visível para as outras pessoas. Mas há um desafio. Qual o desafio? O desafio de manter o zelo. Em um mundo que frequentemente rejeita os valores do evangelho, mesmo que tudo se oponha, pastor, não mude, não ceda, custou sangue. O desafio é manter. E você quer ver o que se opõe? Eu poderia citar muitas coisas que se opõem ao zelo de fazer a obra. Mas a complacência ou a indiferença faz com que a gente perca o zelo. Presta atenção. Há um contraste entre o chamado de ser zeloso
E as atitudes de complacência e indiferença. A gente já disse que zelo é fervor. E o que é complacência e indiferença? Complacência e indiferença representam uma falta de preocupação ou paixão pela obra. Complacência, ela pode ser entendida assim, ó, presta atenção. Alta satisfação. Tô satisfeito. Eu entro no mundo da satisfação. Tá tudo satisfeito. Eu não preciso buscar mais nada de diferente. Tá dando tudo certo. E a indiferença, a pessoa não se preocupa com o melhor, com as melhorias, nem com mudanças. A indiferença é a falta de interesse e preocupação com questões importantes para a comunidade da fé. Meus irmãos, não caiam na acomodação ou desinteresse, porque isso ataca a fidelidade e o propósito da igreja. Não podemos entrar na igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, verso 15 e 16, que pode ser uma analogia à complacência e à indiferença de nos tornar mornos. E o que eu preciso fazer? Receita antiga e atual. Diga comigo. Receita antiga e atual. Ore, jejue, leia a Bíblia. Ore, jejue e leia a Bíblia. Eu vou repetir, é tão óbvio, mas é tão negligenciado. Ore, jejue e leia a Bíblia. É a primeira receita para não perder o zelo. Qual é a segunda receita? Ei, não esqueça da mensagem. Ele se deu por nós, ferido, moído. Não apague da sua mente esta mensagem. Eu já disse no início, ela é combustível. Quando você estiver desanimado, quando você estiver entristecido, quando você estiver à beira de desistir, lembre-se que Ele foi na cruz para purificar e separar um povo exclusivamente zeloso. Terceira receita: dependa do Espírito Santo. O Espírito que guia, o Espírito que nos convence, o Espírito que vai dizer: não, te acalma, você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Tá tudo errado, mas te acalma. Dependa dele, dependa dele, dependa do Espírito. Ele fala, ele guia, ele direciona. Ele mantenha acesa no altar do teu coração a chama do Espírito Santo. Ele é fogo, fogo, fogo. Ele tira as brasas e reacende o fogo. Aí você consegue enxergar, além do olhar natural, dentro daquela obra, estratégias,
Estratégias não da terra, estratégias do alto. Você pensa que Deus vai dar projetos grandiosos para preguiçoso? Irmã Carla, porque você está dizendo? Eu digo na Bíblia. Romanos 12, 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos de espírito, servindo quem? Ao Senhor. Zeloso. De boas obras. Colossenses 1:10. Qual a passagem? Para que possais andar dignamente. Irmãos, o que é andar dignamente? Não é andar de cabeça baixa. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe tudo, frutificando em toda boa obra. A gente sabe que tem um debate aí de longos anos, fé e obra. Pastor Silva, Deus te abençoe. Há um debate muito grande de fé e obras. Mas salvação não é pelas obras. Salvação não é pela fé e obras. Não. Salvação é exclusivamente pela fé. Exclusivamente pela fé. Mas as boas obras é a evidência da fé. Porque sem obras a fé é morta. Deus nos remiu, nos limpou, para sermos zelosos de boas obras. Obras essas que refletem bondade, justiça, misericórdia. Repita comigo: obras que refletem bondade, justiça, misericórdia. Isso é boas obras. A Bíblia vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10. As boas obras validam o evangelho que eu prego. As boas obras demonstram integridade, compaixão, luz de Cristo. As boas obras é o resumo de uma obra missionária. Ela foi na cruz, fundada por Cristo. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, igreja do Senhor, lembre-se deste versículo, Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam para que vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus. E glorifique a Deus. E glorifique a Deus. Não pare, não desista. Ele se deu, Ele se entregou, Ele te limpou, Ele te purificou, Ele te chamou para estar ativo. Ele te deu o ministério da reconciliação. Ele te deu a palavra de vida eterna. Ele te deu uma mensagem
mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se coloque de pé. Olhe para mim. Se alguém te perguntar o que foi a cruz do Calvário, o que é que você vai falar? Na cruz, Ele se deu por mim. 3 propósitos: perdoar pecados, rasgar a dívida, cravar na cruz. Vírgula. Ele se deu por nós, para nos purificar. Povo lindo, limpo, santo. Ele é santo. Deus é santo. O seu povo tem que ser santo. 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 Ele foi na cruz. Purificou um povo santo, exclusivo, zeloso, de boas obras. Igreja do Senhor, não faça a obra de Deus com relão, arraceia com desleixo. Não faça a obra de Deus com competições humanas, com vaidades humanas. Custou sangue. Tenha temor para lidar com a obra de Deus. E boas obras não se limitam às obras dentro do recinto religioso, mas boas obras de compaixão lá no teu serviço, lá na tua comunidade, no meio dos incrédulos, dos descrentes, dos que estão nas trevas. Vão olhar a tua luz, vai ver verdade, vai ver integridade, vai ver Cristo e vai atraí-los a verdade que é o Senhor, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Você ouviu esta palavra? Para que fique gravado. Eu não vou retroceder. Podem criar leis, podem fechar o cerco, mas eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Sabe por quê? Porque Ele não desistiu
Filipenses capítulo 2 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, até a morte, até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que haja o mesmo sentimento. Você não vai parar. O mesmo sentimento. Servo obediente, suportou até o fim. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Vozes estão se levantando contra a igreja, mas nada, nem ninguém, nem governo, nada, nem ninguém, nem governo, nem demônios silenciarão a mensagem da cruz. Ela é a base da nossa fé. Ela é o combustível. Nós não precisamos de mensagem de autoajuda. Nós precisamos de mensagem do alto. Mensagem que confronta. Mensagem que vai lá no interior do homem mais sujo, mais carnal. Vai lá e resgata, purifica, instrui. Leve esta mensagem. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo, é de manhã, de tarde, de noite. Ele está conosco, não vamos parar. O impacto da cruz da obra missionária
Vamos nos unir, igreja. Vamos dar as mãos, igreja. Não vamos deixar morrer esta mensagem. Vamos levar a todos os povos, línguas e nações. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo leva para o céu. Há um céu de glória. Há um céu de glória. Mas antes de ir para o céu de glória, vamos passar no tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo, as nossas obras passarão pelo fogo. As motivações, o caráter, a urgência, a complacência, as indiferenças, a maneira do que foi feita. Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que precisam reacender o zelo pela obra, a paixão, o vigor. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisto está pecando. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro, me hospedastes, estava nu e me vestiu, adoeci, vai me visitar, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, como te vimos com fome, como te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedastes, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e foste te ver. Respondendo o rei, lhe dirás: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Não espere recompensa da terra. Não espere recompensa da terra. A nossa recompensa está no céu de glória.
Eu quero também chamar aqui você que está na internet ou aqui, que quer aceitar a mensagem da cruz e se entregar a Jesus Cristo de Nazaré. Faz um sinal com a mão. Ele está aqui para te remir, te purificar e te separar. Já temos 78 pessoas aceitando Jesus. Irmã Carla, eu não tenho certeza da minha salvação. Sai do seu lugar, corre aqui. Hoje pode ser a sua última chance. Vocês que estão lá fora, nas casas, ouvindo, receba Jesus Cristo como Senhor. Receba esta mensagem da cruz. Não há arraceia. É que eu arranarraia. 92 pessoas aceitando Jesus na internet. Olha ele resgatando das trevas. Olha ele resgatando das trevas. Olha ele fazendo a obra. Deus tu és santo. Deus tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Deus tu és santo. Deus tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Diga Deus. Deus tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, Alfa e Ômega. Ele é santo, 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 é o teu nome. Levanta a tua mão e diga: maravilhoso, glorioso, vitorioso, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, Alfa e Ômega. Ele é santo, 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 é o teu nome. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Ele vem como em Pentecoste, como em Pentecoste, como em Pentecoste, e batiza com fogo e enche, enche, enche. Declare e diga: Espírito, Espírito, Emido Calabacé, que desce como fogo. Ele vem como em Pentecoste e batiza, renova, batiza, renova. Ele batiza, renova, batiza, renova, batiza, renova. Você que está na internet com desejo de se matar, o diabo tem soprado na tua mente: se mata, não tem jeito. Onde é que está a câmera? Você não vai se matar, porque há poder no sangue de Jesus Cristo.
autoridade do nome de Jesus, eu expulso toda ação do diabo na tua mente. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, aceite Ele como seu Senhor agora. E você vai ver. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida agora. Pelo poder que há no sangue do Cordeiro. E os irmãos que estão aqui, receba agora fogo do zelo do dono da obra. Fogo. Faz assim com as mãos. Brasas do altar. Agora. 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 Receba o zelo de Deus agora. 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 Seja cheio do Espírito Santo. Agora. Uma chuva diferente está caindo sobre essa igreja.